Continuando aqui, Júlia, falando do dom de apóstolo, né? Ele diz o seguinte, está aqui no texto para vocês acompanharem. Apóstolos no sentido mais amplo, né? Além dos 12 originais e figuras como Paulo, a palavra apóstolo pode ser usada para descrever indivíduos dotados com um chamado especial para plantar igrejas. Então, ele sempre vai começar, ele é um gerador de igrejas. A partir dele, a igreja começa a nascer, começa a crescer, começa a acontecer. Ele dá aquele start para a igreja começar. Esse é o apóstolo, né? Iniciar movimentos cristãos em novas áreas geográficas ou culturais. E exercer uma influência translocal na igreja. Então ele está aqui, a igreja começou aqui e ele percebe, olha, legal, tá muito bom aqui, mas o bairro do lado tá carente, precisa acontecer algo lá, e ele é um implantador de igrejas, né? Este uso do termo reflete o papel de liderança, pioneirismo e fundação de novas obras em nome do evangelho. Esse é o apóstolo. Aí, características do dom de apóstolo, porque talvez você conheça algum ou seja um, você vai descobrir com o andamento dos vídeos aqui. Fundação e expansão da igreja. O dom do apóstolo frequentemente envolve a capacidade de estabelecer novas igrejas em áreas onde o cristianismo ainda não está presente ou é pouco desenvolvido. Eu vou brecar aqui um pouquinho antes de ir para o 2. Conhece algum apóstolo, Júlia? Eu falo do Odair, né? O Odair foi o nosso dirigente, começou com a gente logo no começo da conversão, né? Isso, Odair e Sandra, amamos vocês. Foram nossos líderes, e eu percebia isso no Odair, porque ele conseguia, assim, teve uma multiplicação muito rápida, né? E ele conseguia ver o papel de cada um, colocar cada um no seu devido lugar, porque o apóstolo, ele faz isso, né? Ele monta uma equipe e aí ele deixa ela responsável naquele lugar, depois ele vai para outro lugar, monta outra equipe e deixa, assim como Paulo fazia com Timóteo. Então, você vê que Paulo sempre se comunicava com Timóteo, perguntando como estava a igreja, como que Timóteo estava, e dando os conselhos, o que ele devia fazer, né? Então, você vê que Paulo era um apóstolo, assim, né, fantástico. Exatamente. E aí eu vejo isso na vida do Odair, porque eu lembro que ele conseguiu, em pouco tempo, que a gente sabe que é trabalhoso, né? Multiplicar as células. E aí eu entendo como igreja, né? Isso, esse dom apostólico. Sim. Né? E você falou do... Então, eu não posso... Nós fomos visitar, né? Nós tivemos a honra e o prazer de conhecer o Abe Uber. Isso. Nós fomos até a igreja dele gravar o podcast dele, que inclusive está aqui no canal, né? Assistam. Eu vou deixar aqui para vocês verem, né? Mas assistam mesmo. Por quê? O Abe, ele tem essa facilidade de implantar novas igrejas. O que o Abe é nos vídeos, o que o Abe é em cima do púlpito, o Abe é pessoalmente. Verdade. Ele é o amor em pessoa, né, Júlia? Ele é uma bênção. Nossa, muito carinhoso, muito amoroso, receptivo, sério, né? E ele tem essa facilidade de iniciar igrejas, implantar igrejas. E uma coisa que eu acho muito legal destacar, Júlia, é que ele não é ciumento. Porque alguns líderes, eles querem, como que eu posso falar? Eles querem... Não delega, não passa para outras pessoas, né? Ele quer tudo nele. Centralizar. Né? Centralizador, essa é a palavra que eu estava procurando. Ele é um centralizador. E o Abe não. Ele vê as pessoas com vontade de crescer, com vontade de abrir novas igrejas, de começar uma nova célula. Ele investe nessas pessoas para que elas cresçam. É muito legal ver isso. Ele reconhece o potencial, né? E trabalha na vida das pessoas, implanta. Tanto que ele explica no podcast como que ele faz isso, né? Sim. Ele cria um grupo, leva para aquele lugar, vai trabalhando e vai implantando igrejas. Exatamente. Né? E é o que a gente sempre conversa, né? Quando você consegue fazer com que um discípulo seu avance mais do que você, aí sim você cumpriu com o seu papel. Exatamente. Porque ele se torna melhor. E é o que Jesus fala na palavra. Jesus fala que nós faremos milagres maiores do que ele. Exatamente. Mais do que ele. Exatamente. E ele fala até pelo tempo que ele teve aqui na Terra, né? Então, nós temos esse papel, né? Então, quando um líder, um apóstolo, ele consegue perceber
né, o potencial de cada um, outros, trabalhar, né? Não centralizar e avançar, aí o reino avança, né? Maravilhoso. E o AB, ele tem essa marca. Tem. É verdade. Aí no 2, né? Visão e direção. Né? Apóstolos geralmente possuem uma visão clara para o trabalho do ministério e habilidade de traçar estratégias eficazes para o crescimento da igreja e expansão do evangelho. Né? 3. Liderança translocal. Apóstolos muitas vezes têm um ministério que ultrapassa as fronteiras locais, influenciando várias igrejas e líderes em diferentes regiões ou até mesmo em âmbito internacional. Então eles alcançam pessoas, eles não estão pensando só no bairro, sim, só no estado. A gente vê lá em Santarém o que aconteceu. Fora também. Fora, né? Enfim. E então ele segue os passos do pai, né? Exatamente. Que o pai veio dos Estados Unidos para o Brasil, né? Exatamente. Nem falava português. E hoje tem tantas igrejas, exato, né? Aqui e fora. Exatamente. O quinto, né? Não, o quarto é poder para sinais e milagres. Isso é muito interessante. Assim como os apóstolos do primeiro século, aqueles com o dom de apóstolos hoje podem ser dotados com a capacidade de realizar sinais e maravilhas que testemunham a presença e o poder de Deus. Então é muito interessante que assim, ele vai iniciar uma igreja, as pessoas falam assim, não sei não, né? Então Deus, além do discernimento espiritual, como a Júlia bem falou, então percebam uma coisa, esse dom de apóstolo, ele é acompanhado também, por isso que a gente falou no meio, né? Não pense você assim, se eu tenho o dom de Jesus, eu não tenho o dom do Espírito Santo, se eu tenho o dom do Espírito Santo, eu não tenho de Deus. Não, você pode ter, e é para ter de todos, né? Não quer dizer que você tenha, mas geralmente Deus vai habilitar alguns iniciais e você tem que buscar outros, né? Mas olha que interessante aqui que está falando. Ele tem um discernimento espiritual, né, Júlia? Para saber ver, enxergar o potencial do outro. Olha, aquele ali tá com cara de evangelista, hein? Isso. Aquele outro ali... é administrador. Administrador. Né? Cara é o dono da administração. O outro ali é mestre. Então ele vai colocando as pessoas através do discernimento espiritual, né, Júlia? Ele vai vendo qual é a capacidade individual de cada um. Mas ele também tem sinais e maravilhas, porque as pessoas falam assim, mas eu vou começar, e se for do coração dele isso não é Deus, é o cara que é muito empolgado, ele que é muito afoito, e aí? Então Deus vai lá e libera sinais e maravilhas para que as pessoas tenham consciência de que realmente é Deus que está tocando aquilo. Como aconteceu com Paulo, né? A palavra diz, lembra quando ele estava no navio, aí eles quase morreram no navio. Isso. Né? Então, ou seja, passou quase por uma morte, se livrou. Quando se livrou, que eles fizeram lá uma fogueira, né? E aí uma cobra picou ele. E aí até os que estavam com ele falaram assim, nossa, esse daí era para morrer mesmo, porque ele já se livrou de um naufrágio e agora a cobra veio e picou ele. E ele não sofreu nada. Pegou, né? A cobra, jogou para trás, diz a palavra e continuou a pregar. E eles ficaram abismados, né? Sim. Porque eles viram o poder de Paulo ali. Isso eu tô dando um exemplo, exatamente, né? Paulo ressuscitou, né? Sim. O menino que ele falou tanto, Paulo falava tanto que o menino, ouvindo a palavra dele, pegou no sono, caiu da janela e morreu. A palavra diz que Paulo foi lá, ressuscitou ele e continuou falando, né? Verdade, muito bom. Então é importante a gente entender que, acompanhado da autoridade espiritual que Deus dá ao apóstolo, ele também dá sinais e maravilhas para que confirme a presença de Deus na vida daquele homem ou mulher, tá bom? É isso, Júlia? E aí eu quero te desafiar. Que eu lembrei que no curso a gente aprendeu que existem 2 tipos de apóstolo, e aí você lembra mais do que eu, não sei se você vai lembrar, que ele fala dos apóstolos de antes, eu não sei se é apóstolo e apostolado, que eles falam dos apóstolos de antes, que eram os apóstolos que eles conviviam com Cristo. Isso. Né? Que aí no caso até Paulo, ele não viu Cristo em carne e osso. Ele viu sim, Cristo apareceu para ele, mas ele não teve a convivência com Cristo. Sim. Né? Então fala também que tem essa confusão.
Exatamente. E esse tipo de apóstolo não existe mais. Exatamente. Que é os apóstolos que tiveram a oportunidade de ser ensinados e conviverem com Cristo. Sim. E existe esse tipo de apostolado hoje. Hoje, que é esse que é de implantação de igrejas, né? Então, como eu estou aqui ao vivo e a cores, eu aceito o desafio no sentido de... quem respondeu a minha pergunta, na verdade, foi você, Júlia. Porque há um tempo atrás, o que você disse? Quando o Espírito Santo age, ele testifica da pessoa de quem? De Jesus. Ele fala sobre Jesus. Então, quem conversou com aqueles apóstolos foi Jesus. Sim. Né? Em João 14, 26, né, a Bíblia fala assim, e o Espírito Santo, 26, eu não me lembro se exatamente 26, se eu errar me perdoem, mas está por ali, né? Ele diz assim, e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu disse. Sim. Né? Então, como o Espírito Santo agora habita dentro de nós, o Espírito Santo não vem... Eu não gosto muito quando eu vejo reuniões que eu escuto as pessoas dizerem assim, Espírito Santo, vem aqui hoje, desce aqui nesse lugar, apareça aqui. Isso é um erro enorme, porque o Espírito Santo está em você a todo momento. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Sim. Por quê? Porque o Espírito Santo agora... Jesus, ele não habitava dentro de nós. Né? Ele conversava com a gente, mas ele não tinha aquela proximidade tão forte como é a do Espírito Santo hoje, que o Espírito Santo fala comigo dentro de mim. Tanto que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Sim. E se eu for na padaria, o Espírito Santo está chegando lá. Verdade. Se eu for no mercado, o Espírito Santo está lá. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Se eu for na igreja, o Espírito Santo está lá. Amém. Se eu for na escola, o Espírito Santo está lá. Sim, Senhor. Naigaraçuia tarama, dira suca tarayata. Tira nagarano iracia katanore da citarana idorias. Kiranandairo aragaranastu ira katanarmia doriacia katanairo. Irangaranas-teramandoi garantatirora-mea katanaio do suetai. Iragaramandai-o tirasi katano irasi katana oramia chegaranados. Iraganamaioraganasto kotoiraman tatoira masikato irandasto chakaramando irasiama. Aramassoi. Deus me levou a essa oração porque eu não sei quem é, né? Mas Deus me trouxe que tem uma pessoa assistindo que ela acha que o Espírito Santo não habita nela, né? Mas para que você saiba que o Espírito Santo habita sim em você. Ele não abandonou você. Amém. Ele está com você. Ele vai usar você de forma clara e você vai entender que é a pessoa do Espírito Santo trabalhando em você. Não deixe Satanás acusar você de nada, porque Romanos 8:1 diz o seguinte: não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E lá na frente ele fala, nem céu, nem terra, nem anjos, e outra sequência de acontecimentos, nada pode te afastar do amor de Deus, que está na pessoa de Cristo Jesus. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Você entende que Deus habita em você, dentro de você. Amém. Isso é um presente gigantesco. Verdade. A gente se sente constrangido. É o maior presente, né? É um constrangimento. Pai, eu sou tão falho, tão limitado. É como você receber uma pessoa numa casa suja, ou muito humilde, ou muito simples. Você fala assim, não, nem entra aqui, que eu não limpei a casa direito, eu não passei pano ali nos móveis. Ele fala, não, mas eu vou entrar pela sua pessoa. Né? Eu amo você. Do jeito que você é. Exatamente. Né? Então... eu não sei para quem foi, mas receba Amém. O que for da parte de Deus. Amém? Não estava programado isso não, tá, gente? De verdade. Eu, por mim, nem teria acontecido porque a gente quer ser muito técnico às vezes e o Espírito Santo não é técnico. Ele faz as coisas do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. E aproveitando, né, a palavra de Deus diz também que nada do que nós fazemos pode afastar o amor dele por nós, né? Sim. Nada. Então não tem, igual falar, altura, profundidade, nada do que nós fazemos pode afastar o amor de Deus por nós. Amém. Então, para que você que está aí assistindo,
que às vezes se afastou Exatamente. de Deus, saiba que Deus não se afastou de você. Amém. Ele fica o tempo inteiro, eu também deve estar muito forte mesmo, porque eu também me emociono. Porque Deus manda dizer que ele está o tempo inteiro aí, só esperando. Ele está batendo na porta, esperando você abrir. Amém. Quando você abrir, ele vai entrar e vai cear e vai estar contigo. Sim. Então, você teve o tempo com o Senhor, se afastou, mas é só você querer voltar. Amém. Né? Igual a passagem do filho pródigo, né? Sim. O pai, ele nunca esqueceu do filho dele. Sim. E quando o filho voltou, ele recebeu o filho com festa, ele recebeu o filho com honra. É o que Deus faz com cada um de nós. Né? A gente se afasta de Deus, mas ele nunca se afasta da gente. Deus está sempre ali, batendo na porta e esperando abrir. Então abra a porta, que Jesus vai entrar novamente na sua vida. Amém. Amém. Não estava no script, mas tudo bem, Pai. A casa é sua. É verdade. E o quinto, né? Autoridade espiritual e doutrinária. Autoridade espiritual e autoridade doutrinária. O que é autoridade espiritual? Ele tem... as pessoas sentem que aquilo que ele está falando é real, né? Aquilo que ele está falando vem de Deus. Né? Então o apóstolo, ele tem essa autoridade espiritual. E essa autoridade doutrinária, o que é a doutrina? É o trilho espiritual que você deve caminhar, né? É a palavra de Deus, você caminhar na palavra. Ele tem aquela autoridade para fazer com que você ande na palavra de forma correta. Ele sabe te direcionar de uma forma que você entenda que aquele caminho realmente que ele está te enviando é o caminho que Deus direciona. Então ele diz assim, eles são frequentemente chamados a exercer a autoridade espiritual e a proteger a integridade doutrinária dentro das comunidades que lideram. Então eles são chamados, então se você acha que você tem esse dom, né, de apóstolo, então você vai perceber que sempre chamam você para estar à frente. Sempre chamam você para conduzir. As pessoas veem a autoridade espiritual, veem a autoridade doutrinária em você, elas percebem isso. E você também cuida, eu acho que essa última parte é muito importante, verdade, né? Proteger a integridade doutrinária dentro da comunidade que lideram. Ele não deixa entrar heresia. Isso mesmo. Né? Tá sempre atento, né? Exatamente. E aí é o que a gente estava conversando antes. O importante é não cessar, porque às vezes tem um erro e a pessoa cessa, mas é corrigir. Exatamente. Né? Corrigir e trabalhar. E o apóstolo, ele faz isso, né? Ele estuda a palavra sempre, né? E protege a integridade. Ele protege a palavra, ele protege o que Deus fala, né? Sim. Como Deus fala que as coisas devem ser, né? Sim. É difícil gravar um vídeo, porque são muitas batalhas espirituais, várias. Nós estamos passando por uma prova muito grande, que vocês não têm nem noção. Né? E não faz pouco tempo não, tá? Muito tempo de oração, de jejum. Muitas vezes você em casa pode estar passando por problemas também, onde você está orando, está jejuando, está buscando, a resposta não vem, e você fala assim, quer saber? Eu vou parar de judiar de mim mesmo, porque eu estou confiando, me debruçando e Deus não está respondendo. Mas aí o que acontece? No outro dia, você volta a buscar Deus, volta a clamar a Deus. Por quê? Porque Deus está habitando em você. Você não consegue enxergar Deus de forma diferente. Se mantenha firme, se mantenha de pé, porque só o fato de você estar vendo esse vídeo, não por mim, não pela Júlia, mostra que Deus tem um propósito para você. Ele quer levar você a um aprendizado, a conhecer novas coisas, novas áreas, né? Novos caminhos do Pai, para que você possa crescer em graça e conhecimento. O que quer dizer conhecimento? Uma vez um amigo perguntou assim, mas o que é crescer em graça e conhecimento? Quando eu cresço em graça, o que significa? A Bíblia fala, vocês não são salvos pelas suas obras, pelas boas obras, mas sim pela graça, favor imerecido. É o reconhecimento de que a cada dia mais o meu entendimento de que eu não mereço nada, ele fica mais claro para mim. Então, quanto mais eu enxergo isso, mais eu valorizo a graça. Eu falo, nossa, se não fosse a graça. E aí eu enxergo a graça maior ainda. Eu falo, nossa, tem mais graça em mim do que eu via. Aí depois de uma semana você vê mais ainda. E depois de um mês, depois de um ano, você vai percebendo que você é um zero. E que tudo que está acontecendo com você é única e exclusivamente por causa da graça. Favor imerecido. Favor imerecido. E cresça em graça e cresça em
conhecimento. O que é você aprender mais de Deus, aprender mais dos planos de Deus. Existem portais espirituais que você não consegue acessar pela carne. Por isso que eu incentivo você, eu e a Júlia, incentivamos você, tenha a prática de jejum. Não quer fazer jejum longo, mas pelo menos um dia na semana. Pega um dia da semana, jejua, separa aquele dia, leia lá Isaías, leia Ezequiel, as passagens que falam sobre o jejum, como que o jejum deve ser feito, né? No meio de briga, no meio de confusão, não. Faça um jejum santo, veja mesmo como é que esse jejum é feito. Se tem dúvida, não sabe, pergunte aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunte aqui. Tem esse livro, eu nem sei se ele está entre nós ainda, depois eu vou ler com calma, mas esse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, depois eu vou aumentar o tamanho aí na edição. Esse livro é do Peter Wagner, olha, amigo do nosso pastor Wagner, né? Peter Wagner, Descubra Seus Dons Espirituais. E eu estava lendo o início desse livro, eu já tinha lido uma vez, voltei a ler de novo. E ninguém escrevia sobre os dons. Essa pessoa empenhou tempo. Eu vejo que para um vídeo, o trabalho que é. Imagina o tempo que ele demorou, que ele se entregou, que ele orou, que ele jejuou. Então estou honrando aqui a vida dele, o trabalho dele, o esforço dele em poder trazer coisas especiais para mim e para você. Então, nos ajude, ore pelo nosso projeto, que é seu projeto, porque você e eu somos parte do mesmo corpo. Ore por esse projeto, interceda pela nossa vida, sim, porque são muitas batalhas, para que a gente possa ampliar isso. Nós não estamos preocupados com palanque, com título, com nada disso. O que a gente quer é que nós façamos o trabalho de Deus da forma mais correta possível, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas possam enxergar. Nessa mesma hora aqui, tem muita gente no hospital, desacreditado. Verdade. Tem muita gente em velório, muito triste. Tem muita gente na sua casa desacreditada. Exatamente. Do seu lado, no seu trabalho, na sua escola, no seu curso. Tem muita gente precisando de Deus. E você, se você usar os seus dons, se você não for negligente, verdade, né, você pode salvar tanta gente do eterno inferno e colocar essa pessoa na eterna salvação, na eterna presença e comunhão com Deus. Então não deixa seus dons de lado, não. Ora mesmo, busca e aprenda mais. Certo, se você tiver dúvida, coloca aqui nos comentários. Se a gente puder ajudar, né, Alex? A gente faz um vídeo esclarecendo. Às vezes você tem dúvida em um dom. Eu queria saber mais sobre esse dom, ou algo que a gente falou aqui que não ficou tão claro. Pode colocar e a gente depois, né, faz outro vídeo esclarecendo. Aproveitando que a Alex falou da parte da graça, né? A graça é o favor imerecido, né? Exatamente. E a palavra diz que o amor de Cristo, ele nos constrange, né? E o que é o favor imerecido? É a graça. É a gente conhecer o que Deus fez por nós na cruz, né? Jesus morreu na cruz para salvar do seu pecado, para salvar o meu pecado, né? A palavra diz que cada pecado, ele ficou o tempo na cruz para pagar cada pecado, sim, até de netos, filhos nossos que vão nascer. Ele separou um momento na cruz para nos salvar dos nossos pecados, né? Então, o amor dele nos constrange, porque ele aceita a gente do jeito que nós somos. E aí, quando a gente vai conhecendo a palavra, quando a gente vai conhecendo o Espírito Santo, quando a gente vai conhecendo quem foi Jesus, quem foi Deus, a gente vai crescendo, né? E a gente vai querendo trabalhar para o reino, porque o amor dele nos constrange. Exatamente. Eu preciso fazer alguma coisa para retribuir esse amor. E mesmo que a gente faça, não chega perto do que Deus fez, né? Porque a palavra diz que ninguém vence Deus em dar. Exatamente. Né? Então, assim, mas o amor de Cristo, esse versículo fala muito comigo, o amor de Cristo, ele nos constrange. Então, crescer em graça e conhecimento é isso, é conhecer o que Cristo fez por nós, né? E sermos gratos, e uma forma de a gente fazer isso é conhecer os dons e trabalhar nos nossos dons, porque a palavra também fala que Deus, ele tem
as vidas que Ele quer que a gente salve, né? Cada um de nós temos as pedrinhas que Deus quer colocar na nossa coroa. Exatamente. Só que, como eu disse para vocês no começo, o Espírito Santo, ele é muito sensível, né? E ele não força ninguém, né? E também, assim, quando Deus falava com um profeta ou quando ele falava com alguém e a pessoa não queria, Deus passava para outra pessoa. Exatamente. Né? Então, às vezes, Deus também não está agindo porque tem situações que Deus entregou na sua mão e você não fez. Exatamente. Mas em Apocalipse 2:5 diz: veja onde você caiu, volte, arrependa-se. Então volte para Deus, veja onde você caiu. Nunca é tarde. Sim. Né? E volte a praticar as boas obras, volte a praticar os seus dons, conheça os seus dons, né? E Deus fará grandes coisas na sua vida. E quando Deus te usar, conte pra nós, tá? Por favor. Se isso tá fazendo bem pra vocês, edifica a nossa fé também. É muito bom saber que a gente foi instrumento na vida de vocês, porque vocês estão sendo na nossa, pode ter certeza disso. Então nos contem, olha, aconteceu essa situação, eu consegui entender o meu dom, eu voltei a praticar as boas obras, eu me arrependi, eu me voltei pra Cristo. E conte pra nós o que Deus te usou, como Ele te usou, aonde. Isso vai edificar a vida de muitas pessoas, tá bom? Tchauzinho. Tchauzinho.